sétimo ano. Primeiramente, eu quero parabenizar aqueles que cumpriram direitinho com as atividades, que entregaram a pesquisa, então parabéns. E espero que os demais também possam fazer o mesmo. Então, nós sabemos que não é uma escolha nossa essa situação por conta da pandemia, a gente precisa se adaptar. Então, vocês precisam, não conseguir por causa da internet ou qualquer outro motivo, por favor, entre em contato comigo e me explica a situação que a gente vai se ajeitando, certo? Então, parabéns àqueles que fizeram. E antes de iniciarmos com um novo conteúdo, Biomas Brasileiros, a gente vai fazer a correção do caderno de atividade, da página 7 à página 9. Então, na primeira questão, vocês têm esse gráfico aí. Então, observando esse gráfico, vocês vão responder. Os desenhos, vocês vão desenhar, em cada círculo, elementos que representem cada nível de organização. Então, isso é livre. Fica à vontade vocês aí. Então, o que representa o organismo? Vocês vão colocar um indivíduo só. Aí, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, vamos supor que eu coloquei no organismo um cachorro. Então, na população, eu coloquei 3 cachorros. Na comunidade, lembra que comunidades são populações diferentes que vivem no mesmo espaço. Então, eu coloquei cachorro e gatos, vamos dizer assim. Coloquei cachorro e gato, 2 populações. Aí formam uma comunidade. Ecossistema é um conjunto de tudo isso. Então, nesse ecossistema, eu vou colocar o ambiente, Posso colocar algumas árvores e algumas comunidades que vivem naquele local. O bioma é um conjunto de tudo isso. Então, vocês vão colocar ecossistemas diferentes, uma mata, por exemplo. Uma mata. Aí vocês podem desenhar alguns animais diferentes e tudo mais. E a biosfera seria o planeta. Questão 2. Responder V para verdadeiro sobre os biomas e F para falso. Letra A. Ecossistemas com características semelhantes de fauna, flora, clima, solo e aspectos físicos típicos são agrupados formando uma comunidade? Falso. Forma um bioma. B. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra é chamado de biosfera? Sim, verdadeiro. Letra C. Entre os biomas mundiais existem aqueles com florestas, como a floresta pluvial tropical, a floresta pluvial temperada, a floresta sazonal temperada e as florestas coníferas? Verdadeiro. D. Entre os biomas mundiais encontramos locais característicos pela vegetação rasteira, com poucas árvores ou arbustos, como os biomas campos, savana e tundra? Verdadeiro. Letra E. O bioma taiga tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neve, além de solo pobre em vegetação. Isso é falso, então vocês vão corrigir aí abaixo. A letra E. O bioma taiga tem verões curtos e invernos longos, temperaturas negativas e neves, ok. Além de solo pobre, mas com vegetação. E aí fala que ele não tem vegetação, mas ele tem, tá? Questão 3. Observe os biomas e classificar a qual eles pertencem. Nós temos aí o Atacama no Chile, deserto subtropical. Temos a Costa Rica, vocês vão colocar aí floresta pluvial tropical. Serengeti da Tanzânia, savana. Michigan, Estados Unidos, floresta sazonal temperada. Califórnia, também nos Estados Unidos, floresta pluvial temperada. Ártico, na Rússia, nós temos a tundra. Mongólia, é um campo. Sibéria, na Rússia, taiga. Então, nós temos aí a letra A. No quadro a seguir, então, nós temos aí no quadro a seguir esses biomas, foi o que eu acabei de responder a vocês lá no espaço, tá? Aí na letra B, relaciona os números que indicam as características descritas abaixo aos seus devidos biomas mundiais representados em cada uma das imagens. Cada bioma contém pelo menos 3 características.
Então, vocês têm as chuvas muito frequentes o ano todo. Aí ao lado tem as características, tá? Essa letra B, vocês vão responder, preste atenção. Vocês vão responder essa letra B da página 9, vocês vão responder e vão entregar hoje. Até a meia-noite eu estou aceitando. Se eu não der a resposta ainda hoje, amanhã eu estarei respondendo a todos. Vai ser a frequência de vocês, ok? Questão 4. No mapa abaixo estão representados os biomas mundiais. Ao lado dele, escreva as legendas com o nome de cada bioma. Então, no quadrinho verde, primeiro, floresta pluvial tropical. Vou falar na ordem, tá? Em seguida, vocês vão colocar o nome tundra. Depois, taiga. Floresta sazonal temperada. O amarelo, campo. O laranja, savana. O vermelho, deserto. Além dos continentes, a superfície terrestre apresenta uma grande área coberta por água, onde estão localizados ecossistemas aquáticos. Sobre esses ecossistemas, faça o que pede a seguir. Identifique alguns dos fatores abióticos que interferem nesses ambientes. Então, fatores abióticos, nós temos o quê? A temperatura, anotem aí, a luminosidade, a salinidade, a água e os nutrientes dissolvidos. Então, esses são os fatores que interferem nesse bioma. Agora, nós já vimos os biomas mundiais, nós iremos conhecer os biomas brasileiros. O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de animais e plantas do planeta. A maior parte da nossa biodiversidade está presente em 6 biomas que vocês estão observando aí. Então, veja que a maior parte do bioma aqui no Brasil compreende a Amazônia, com 49%. Em segundo, nós temos o Cerrado, com 23,92%. O Pantanal, nós temos apenas 1%. Pampa 2%, a Caatinga 9,92% e a Mata Atlântica 13,04%. O bioma Amazônia ele é o maior do mundo e também no Brasil. Possui altos índices de chuva, muitos rios e clima quente e úmido, solo pobre em nutrientes, árvores altas com diferentes estratos na floresta e formação de serrapilheira. Então, como vocês podem ver aí, ele tem uma grande biodiversidade em animais. A sua fauna ele é bastante diversa. Nós podemos encontrar insetos, aranhas, anfíbios, peixes, macacos, coati, jaguatirica e outros animais. Na sua flora, nós podemos encontrar a castanha do Pará, o cupuaçu, o açaí, cajá e outras plantas também, frutas. Então, ele é bastante biodiverso e, como já falei a vocês antes, a Amazônia ela está sendo ameaçada e precisa da preservação. O Cerrado, o clima é tropical quente, inverno seco com queimadas naturais e verão chuvoso, solo arenoso e pouco fértil e a vegetação rasteira e árvores pequenas como casca grossa, galhos retorcidos e raízes longas. Após queimada, há o rebrotamento das plantas. Então, sua fauna é rica em insetos, serpentes, tamanduá, bandeira, tatu, lobo-guará e onça-pintada. Na sua flora encontramos a mangaba, guaraticum, buriti, entre outros. A Caatinga, o clima é quente e seco, com pouca chuva. O solo é rico em minerais e pobre em matéria orgânica. A vegetação ela é adaptada à seca, por isso as plantas perdem suas folhas ou são adaptadas como espinhos. As suas raízes são longas para alcançar a água. Então, na fauna, nós encontramos calangos, carcará, gambá, serpentes, veado catingueiro, entre outros. Na sua flora, nós temos xique-xique, mandacaru, capim-dourado, umbu e aroeira. Também o juazeiro. A Mata Atlântica, apesar de ser o segundo maior bioma no Brasil, ele sofre grandes ameaças. Hoje, compreende uma pequena parte, o que antes era considerado uma das maiores. Ela é super rica em biodiversidade, em águas cristalinas. O seu clima é quente e úmido, com muitas chuvas,
solo úmido, árvores altas com diferentes níveis de cobertura vegetal e formação de serrapilheiras. A sua flora, nós temos o pau-brasil, jacarandá e palmito e ipê. A sua fauna, nós temos cachorro-vinagre, paca, cutia, mico-leão-dourado, morcegos, répteis, anfíbios, aves e outros insetos. Então, veja que a Mata Atlântica ela é bastante rica, mas que sofre grandes ameaças. Então, nós temos um alerta e precisamos preservá-la. O Pantanal é uma região inundada e se encontra no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A formação de lagoas pantaneiras. A sua fauna, nós encontramos a garça, a onça-pintada, tuiuiu, capivara, jacaré, anfíbios e peixes. O bioma Pampa é conhecido como Campos Sulinos. Ele compõe extensas planícies encontradas no Rio Grande do Sul. O clima lá no Pampa ele é bastante chuvoso, com baixas temperaturas no inverno, e o seu solo é bastante fértil. Na sua fauna, nós encontramos animais como diversidades de insetos, quero-quero, jacu, joão de barro e, inclusive, o graxaim. Na sua flora, a sua vegetação ela é rasteira, com gramíneas e arbustos. Observar onde se localiza cada bioma desse, qual é a região que predomina esses biomas. As atividades vocês vão fazer do módulo, as páginas 16 e 17, e do caderno de atividade, as páginas 10 a 13. Vocês vão fazendo com calma, não se preocupe, a gente vai fazer a correção no próximo vídeo. Do módulo, vocês também vão fazer e a gente aproveita e faz a correção geral, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem perguntar. Então, tchau!